Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aqui. Vamos falar sobre toque, sobre síndrome de Rebeca. Olha só, tem meu canal, tem meu Instagram, Dr. Jailton Patrício. Lá tem meu Instagram, tem os meus contatos. Tem o meu livro na Hotmart. Graças a Deus as pessoas estão comprando, estão gostando, né? Um livro aí que tem 155, 154 páginas. Que fala sobre síndrome de Rebeca, toque. E vamos falar aqui agora um conselho de Buda. Vamos falar das parábolas da flecha envenenada. Um certo cidadão, ele foi atingido por uma flecha envenenada. E desde ele buscar ajuda e ir atrás do que interessa, ele ficou atrás do passado, querendo saber quem é que atingiu ele. Se esse homem era grande, era alto, se era moreno, se o atirador tinha de qual tribo, vinha de qual tribo, e as penas da flecha era de corvo, de ganso. Então ele ficou preocupado com coisas insignificantes no presente. E ele perdendo tempo com isso. Em vez de ele pedir ajuda, em vez de ele tentar viver, desde ele ir para o hospital buscar um médico. Mas não, ele gastando sua energia, o seu suspiro de vida, brigando por coisas desnecessárias. E é isso que tem a representatividade da Rebeca e do toque, buscando coisas insignificantes, coisas que não estão aqui, gastando o seu tempo, sua energia, gastando o seu momento de viver, o seu presente, usufruir dessa relação de vocês dois, mas não, você está em busca de passado, em busca de coisas insignificantes. E aí começa a entrar nas armadilhas da mente. Por quê? Quanto mais você verifica alguma coisa, mais responsável você se sente. Quanto mais você verifica alguma coisa, mais dúvidas você terá. Quanto mais você verifica, quanto mais você pergunta, quanto mais você stalkeia, quanto mais você fala do assunto, mais dúvida você terá. Mais dúvida a mente irá produzir para você. Quanto mais responsável sobre o assunto você vai se sentir. Daí começa as enfermidades mentais. E quanto mais você busca validação, confirmação da sua esposa sobre o assunto, menos seguro você se sente. Quanto mais você pergunta para sua esposa, menos você confia nela. E quanto mais você busca reafirmação e busca necessidade de garantia, mais você fica intolerante às incertezas. E você não vai confiar mais na sua memória. Não vai mais confiar em você. A mente começa a ficar confusa com os tempos. Quanto mais você analisa um pensamento ou ameaça, uma história do passado, quanto mais você analisa e entra, mais significativo o seu cérebro acha que tal pensamento é essa história e mais presta atenção nela. A tendência pode significar que o pensamento ou ameaça domina seu sentido, né? Quanto mais você tenta reduzir e evitar as ameaças, mais vão crescer. Quanto mais você evita algo, mais cresce. É isso que acontece. Porque você está exigindo a sua mente a se envolver com isso. Por isso, quanto mais você fica assistindo vídeos de YouTube sobre esse assunto, de profissionais desqualificados, que não são engenheiros, são pedreiros,
mais você vai ficar confuso nessa situação. Você vai se perder de você. É isso que vai acontecer. Eu vou te contar uma história, como é que a mente, ela cria fábulas que elas não existem. O pobre Davi, né? Olha só o que aconteceu com ele. Você vai ver como é que a mente, ela cria fábulas de mentiras. Conforme você vai entrando na história, a sua mente vai ficar confusa. Mas quando você tem toque, tem Rebeca. Olha só o que aconteceu com ele. Davi Adam. Davi Adam, 43 anos, editor da revista Scientific Nature, autor do livro O Homem que Não Conseguia Parar. Toque é a história real de uma vida perdida em pensamentos. Descreve em detalhes sua vida com um transtorno e, em especial, as dificuldades em interromper as verificações. Seus sintomas iniciaram aos 18 anos após ter mentido para um amigo que havia tido relações sexuais com a veterana de seu curso. O diálogo foi assim. O colega dele perguntou: "Você transou com a garota?" "Transei." "Usou camisinha?" "Não." "Você pode ter pegado AIDS." "Deixa de loucura, cara." O pensamento você ter pegado AIDS voltou à cabeça de Davi. Nos meses seguintes, ele inicialmente conseguia anular o outro pensamento. E aí que a TCC não funciona, né? Porque a TCC, ela quer que você questione o pensamento, quer anular o pensamento. E quanto mais você fazer isso, mais o pensamento obsessivo fica forte. Porque as técnicas da TCC, ela vai te dar um alívio absurdo em uns 40 minutos ou um dia. Depois vai reforçar o pensamento que ele vai vir com tudo. Por isso que a TCC, a técnica cognitiva comportamental, eu não indico. Porque é uma abordagem, né, comum no Brasil, porque os livros são fáceis. É a faixa branca da psicologia, né, como fosse a faixa branca do karatê. É mais fácil. E os profissionais não gostam de se esforçar. Porque quanto mais você pergunta, quanto mais você questiona e quer anular o pensamento com o outro, você vai dançar com o toque com a Rebeca. Entendeu? Foi isso que aconteceu com o Davi. Deixa de loucura até que aproximadamente 9 meses depois não conseguiu mais afastá-lo. Porque você tem que ir na raiz do problema. Porque você ficar com esses questionamentos, querer anular com o pensamento com o outro, você só está o quê? Camuflando o problema. Você tem que ir na raiz para descobrir o que está acontecendo. Até que aproximadamente 9 meses depois não conseguiu mais afastá-los. A dúvida tomara conta dele e de sua cabeça, que o levou a fazer exames para verificar se tinha ou não se contaminado com a doença temida, apesar de nunca ter tido relação sexual. Após se deparar com o resultado negativo, sentiu um alívio muito intenso, que no entanto durou apenas alguns minutos. Logo somente voltou a ser assombrada pela dúvida. Ele passou a repetir os exames inúmeras vezes, até a chegar a 83 exames em laboratórios, vários laboratórios diferentes, sem conseguir obter um alívio que perdurasse. 83 exames de sangue, para ele constatar que realmente ele está com AIDS. E os 83 exames de sangue deu negativo. Ele não tinha AIDS, sendo que ele nem chegou a transar com essa garota. Viu como é que a mente, ela acredita nas próprias fábulas que ela conta? Ele mentiu pro colega que tinha transado com a garota veterana do curso. Uma validação, né? E aí? E a mente acreditou nisso aí, nessa história. E ele não acreditava no laboratório. Ele não acreditava nos médicos, não acreditava na enfermeira. Foi em vários laboratórios diferentes, achando que tinha acontecido um equívoco com ele, com o exame. Alguém tinha trocado o exame. Necessidade de garantia, de ter certeza absoluta, total. E aí o que você está fazendo com a sua esposa? O laboratório é sua esposa. O teste de sangue é sua esposa, o seu marido.
Que você pergunta e não acredita, tem angústia e que alívio. Tira o exame de sangue, negativo, alívio, depois não acredito, tira outro, alívio, depois tira outro, alívio. Necessidade de garantia, de ter certeza. E vai ser uma vida perdida e destruída por pensamentos imaginários e fantasiosos. O grande amigo, o grande Osho, né, estava contando no livro dele, Encontre Sua Verdade, ele estava falando sobre o poder da mente. Tinha um grande cara que, na época, ele fez um teatro encenando um Abraham Lincoln, né? E ele vestiu as roupas do Abraham Lincoln e começou a encenar bem o ator, né? E de repente ele era fã, né? Muito fã do Abraham Lincoln, que acabou o teatro, ele tinha que devolver as roupas, ele não queria devolver a roupa do personagem, e ele falou que era o Abraham Lincoln. Larga de loucura, você não é ele, você é fulano. Não, eu sou o Abraham Lincoln. Ele gostou tanto disso que ele começou a se identificar, a cidade, a vida dele começou a ser esse nome. Até que a família o internou, ele saiu e ele é o Abraham Lincoln, né? Até que uns neurocientistas chegou lá com uma maquininha de detector de mentira, né? Chegou ao ponto de que ele ficou tão chateado e falou assim: sabe de uma coisa? Já que eles querem ouvir essa mentira, eu vou contar. Eu não sou o Abraham Lincoln, né? E aí, quando foi fazer o exame para detectar, porque a ciência queria provar que ele estava mentindo, que ele não era Abraham Lincoln, né? Nem parecia. E aí, quando ele falou assim, começando, você é o Abraham Lincoln? Ele disse, não, eu não sou o Abraham Lincoln. A maquininha de detector de mentira fez tic, 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 tic. Apitou dizendo que estava mentindo. Por quê? Porque a mente acreditou nas próprias mentiras contadas várias vezes. Ficou algo assim, um costume, ficou algo dele. Aí depois ele falou, tava mentindo, eu sou o Abraham Lincoln. E o aparelhozinho detectou que estava falando a verdade. Porque tá tão convicto naquilo. Então a mente tem o poder de sofrer com o passado, o futuro, o presente, como se fosse real. É só você alimentar aquilo. Então, meu amigo, quanto mais você procura uma informação, mais você vai fortalecer aquele músculo, aquela região. Então, para de procurar coisas sem sentido. Quanto mais você vai verificar o passado, mais ele se torna verdade. Um passado que não é seu, que já acabou. Quanto mais você vai atrás de um passado, mais ele se torna vívido. Para de ressuscitar faraós dentro da sua casa.